a crise do século XIV. Há muitos e muitos séculos atrás, entre os séculos X e o século XIII, a Europa progrediu animada pelo desenvolvimento urbano. Porém, no século XIV, o Ocidente europeu passou por uma crise prolongada. Houve o crescimento da população que acarretou a falta de alimento. Estamos sem alimento. Além disso, algumas áreas de uso comum passaram a ser utilizadas para a criação de ovelhas e extração de lã. Tudo acabou acarretando em crises de fome e mortes, e a subnutrição facilitou a ocorrência de doenças. Nessa época, havia péssimas condições de higiene e isso facilitou a ocorrência de uma terrível epidemia, conhecida na época como a Grande Peste. Estima-se que essa epidemia causou a morte de 1/3 da população. Muitos historiadores afirmam que a peste era transmitida aos seres humanos por pulgas que picavam ratos contaminados. A Guerra dos 100 Anos, 1337 a 1453. A Guerra dos 100 Anos foi um conflito armado entre a França e a Inglaterra, que se estendeu por 116 anos e foi interrompido várias vezes, inclusive pela Grande Peste. Uma das principais razões dessa guerra estava a disputa pela rica região de Flandres e a pretensão do rei da Inglaterra, Eduardo III, de ser também o rei da França. Ó, meu rei, o que pretendes? Eu pretendo possuir a coroa da França, os bens e os privilégios decorrentes. No início, os ingleses alcançaram importantes vitórias e conquistaram parte do território francês, inclusive sua capital. Uma de suas mais importantes vitórias foi a Batalha de Azincourt. Depois de poucos anos, o rei Carlos VII da França reagiu. Vamos, meu exército! Retornaremos a Paris! Bom, agora que temos a capital, irei organizar as cobranças de imposto. E assim aumentarei meu poder! Nesse contexto, surge a lendária Joana d'Arc, uma camponesa que, depois de passar por vários testes dos teólogos do palácio, conseguiu convencer o rei de que ouviria vozes vindas do céu. Meu rei, eu ouço vozes vindas do céu que me incumbem de libertar a França dos ingleses e dar-lhe a coroa. Sob o comando de Joana d'Arc, o exército francês obteve vitórias extraordinárias, como na Batalha de Orleans, em 429. Porém, no ano seguinte, Joana caiu em uma armadilha e foi vendida aos ingleses. Sua herege só anda com roupas de homens, merece ser levado ao tribunal de Inquisição. Não, por favor, eu sou inocente, eu só tenho 19 anos, por favor. Herege, nós se queimar da vida. Muitos séculos depois, em 1920, ela foi canonizada pela igreja e se tornou a padroeira da França. Com o final da guerra, vencida pelos franceses, em 1453, a cavalaria perdeu o peso que tinha e o poder militar ficou reduzido. Não há mais a quantidade de arqueiros de antes, nem de arma de fogo. Ah, saudades do canhão. E nós, nosso poder também foi reduzido. Rebeliões camponesas. Com o aumento de número de mortes causadas, inclusive pela Grande Peste ou pela Guerra dos 100 Anos, acabou provocando o despovoamento dos campos, a falta de mão de obra e a desorganização da produção agrícola. Essa situação atingiu duramente a nobreza, que reagiu. Eu sou da nobreza e exijo mais trabalho de vocês camponeses, além de aumentar a taxa paga. Esse contexto opressivo gerou várias revoltas populares, entre as quais Jacques Cartier, na França, 1358,
e a revolta de Wat Tyler, na Inglaterra, 1381. A Jack Carey, revolta ocorrida entre maio e julho de 1358, teve início nas proximidades de Paris e se propagou rapidamente por outros territórios franceses. Segundo Hilário Franco Jr., o movimento francês pode ser explicado pela crise conjuntural resultante da Grande Peste, dos impostos crescentes e dos problemas decorrentes da Guerra dos 100 Anos. Os milhares de camponeses que participaram da Jack Carey tiveram vários atos. Somos camponeses! Vamos queimar castelo, incendiar nobres e colocar fogo nos documentos que nos obrigam a pagar a taxa de impostos! Isso! Estes reagiram e, de posse de melhores armas e treinamento militar, sufocaram a revolta, matando milhares de rebeldes. Agora morra, Na revolta de Wat Tyler, a crescente carga de impostos também teve um peso decisivo. Entre 1377 e 1380, o governo inglês autorizou 3 vezes a cobrança de um imposto geral. Eu autorizo 3 vezes o imposto geral para cobrir os gastos da guerra contra a França. Além disso, os senhores ingleses sobrecarregavam os camponeses com trabalho forçado e taxas. Trabalhem! 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 Cerca de 10.000 camponeses ingleses marcharam até Londres para exigir do rei Ricardo II a diminuição do número e do valor dos impostos. Inicialmente, o rei simulou concordância, mas, em seguida, convocou outros nobres e reprimiu brutalmente a revolta. Vamos a Londres! Exigimos a diminuição do valor do imposto. Serva, Sim, meu rei. eu convoco todos os nobres e iremos reprimir brutalmente a revolta. Isso! Embora os camponeses franceses e ingleses tenham sido vencidos, a Jack e a revolta de Wat Tyler contribuíram para abalar a instituição da servidão no Ocidente Europeu. Eu autorizo 3 vezes o imposto geral para cobrir a guerra. Eu desisto. E vocês? Eu sou da nobreza camponesa. Meu Deus, alguém troca. Eu desisto dessa nobreza. Eu autorizo 3 vezes o gasto de... Meu irmão, doido, vocês não vão deixar eu gravar não, é? Oxi.